Começando o nosso estudo 7 em Hebreus. Quem está acompanhando sabe que na semana passada, os últimos versículos do capítulo 6 ficou no ar. Por quê? Porque já mudava de assunto, então nós deixamos para fazer parte desse daqui. Então nós vamos começar o nosso estudo de hoje com o último do capítulo 6. Mas vamos só explicar uma coisa aqui. Lembrar, sempre temos que lembrar para quem foi escrito e sob qual circunstância. Quando você tiver isso bem dentro da sua cabeça, aí você vai conseguir ver o que o autor está escrevendo, você vai entender a razão, tá? Então, é muito complicado as pessoas quererem estudar a Bíblia, pegar textos separados do contexto e, de repente, desenvolve até uma teologia em cima disso, tá? Então, eu sempre brinco que na Bíblia tem um versículo que diz: não há Deus. Tem um versículo assim, sabia? Tem. Só que aí depois vem assim: diz o ímpio em seu caminho. Então, o que acontece? Você tem que ver o contexto para poder tirar proveito, porque se nós estamos estudando a Bíblia, não é simplesmente como passatempo, tá? Passatempo você vai fazer palavra cruzada. Hoje em dia nem tem mais revista, né? Eu sou da época que tinha revista de mulher, né? Tinha aquelas revistas que a gente gostava de ver, hoje em dia não tem mais nada. Mas então vai ver, por quê? Se nós estamos estudando é para tirar proveito para a nossa vida. Então, o que acontece com o autor de Hebreus? Ele está escrevendo para aquela galera que eram judeus, né, de religião e de nascimento, se converteram ao cristianismo e por causa da perseguição eles estavam voltando ao judaísmo. Então, esse autor começa assim, pondo os fundamentos novamente. Então, hoje nós vamos ver que hoje vai ser uma aula só do Melquisedeque. E é muito interessante você ver isso aqui, porque nós vamos ver qual que é o paralelo dele com Jesus. Então, vamos lá. Na última aula, a última pergunta foi sobre o capítulo 6, os últimos versículos do capítulo 6. Então, nós colocando no estudo de hoje, está assim. A pergunta é: como Jesus tornou-se sumo sacerdote? Bom, eu copiei, já na semana passada eu fiz isso, eu procurei o texto da Bíblia na linguagem de hoje, para ser mais fácil da gente entender, uma vez que a Bíblia na linguagem de hoje ela é coloquial e no original, ela é mais erudita. Então, quando os temas são muito elaborados, quando é numa linguagem erudita, acaba se perdendo alguma coisa. Então, eu vou ler aqui todos os textos que eu encontrei na linguagem de hoje, tá? A Bíblia na linguagem de hoje. Então, vamos lá. Como que Jesus se tornou o nosso sumo sacerdote? Para isso, nós temos que voltar e lembrar como que foi feito, como que era que o sacerdote vivia, tá? Então, o que acontece? O sacerdote tinha lá o Santo dos Santos, ele tinha que fazer um sacrifício pelos próprios pecados, punha aquela roupa cheia de sininho, entrava no Santo dos Santos, ele ia oferecer sacrifício pelos pecados do povo. Então, tem aquela história lá do sininho que batia, se ele não tivesse com a vida no altar, ele morria fulminado e o povo puxava ele pela cordinha, tá? Isso nós já falamos nos outros estudos, só para lembrar. Então, o sacerdote, ele fazia isso, ele tinha que espiar não é olhar de esgueio assim, não, tá? Isso é espionar, eu acho. Não, acho que a palavra deve ser a mesma. Mas ele espiava, quer dizer, ele oferecia sacrifício pelos próprios pecados. Isso a cada vez que ele entrava no Santo dos Santos. E fazia pelos pecados do povo, todas as vezes, certo? Aí o que acontece? Nós vemos Jesus que ele veio, seguiu o script, então ele foi morrer, ele se entregou como o cordeiro para expiar os pecados, e como ele é filho de Deus, a terceira pessoa da Trindade, uma vez só foi suficiente para pagar os pecados passados, presentes e futuros. Você sabia que o pecado que você ainda vai cometer amanhã, Jesus já pagou para ele? Jesus já limpou você, porque Deus olha de cima e vê o sangue do filho dele me cobrindo, a hora que ele vê até o pecado que eu vou sofrer amanhã. Então, sofrer não, né? Que eu vou cometer, né? Então, o que acontece?
Como ele fez isso uma vez só, ele é chamado de o sumo sacerdote, quer dizer, o melhor sacerdote de todos, porque ele sendo Deus, ele se entregou. Então, nós sabemos o que aconteceu na hora que Jesus morreu, está lá pendurado na cruz, aí ele fala, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? O que aconteceu naquele momento? Naquele momento que ele estava lá, que ele assumiu os nossos pecados, Deus tirou os olhos dele. Foi muito rápido. Deus tirou os olhos dele, porque ele estava cheio do meu pecado lá. Então, Deus tirou os olhos dele. Aí ele fala, Eloi, Eloi, lama sabachthani, e fala, entrega o meu espírito. E morreu. Pronto. Tá? Então, esse sacrifício já foi suficiente para todos os pecados. E aconteceu uma coisa espetacular na hora que ele estava fazendo isso. O véu que cobria o Santo dos Santos, ele rasgou de cima e embaixo. Era Deus abrindo o caminho para que todos entrássemos no Santo dos Santos. Já não existe mais essa diferença. Nós já somos apresentados a Deus por Jesus. Jesus nos pega como advogado. Ele nos pega e ele nos apresenta para Deus. Por isso que nós somos cristãos. Por quê? Nós acreditamos que Jesus é o único caminho que leva a Deus. É muito comum você ouvir hoje em dia as pessoas dizendo assim, ai, todos os caminhos levam a Deus. Mentira, é só Jesus. Ai, mas eu acredito em Jesus. Jesus era um filósofo. Isso não serve. Acreditar, o diabo também acredita e pior que você, porque o diabo ainda tem medo. Ele sabe e ele tem medo. E você quer ser o gostosão achando que você pode racionalizar o evangelho. Esquece, cabeção, se você está nessa ainda, abre o olho, porque você vai ficar. Bom, voltando então ao texto. Me empolgo, já viu, né? Como Jesus tornou-se o sumo sacerdote. Então, tá lá, capítulo 6, 17 a 20, diz o seguinte. Deus quis deixar bem claro aos que iam receber o que ele havia prometido, que jamais mudaria a sua decisão. Por isso, junto com a promessa, fez o juramento. Portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas, e a respeito delas, Deus não pode mentir. E assim nós, que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança que nos foi dada. Essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro o barco. Ela passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo celestial. Foi lá que, para o nosso bem, Jesus entrou antes de nós. Ele se tornou para sempre o grande sacerdote. Grande é o sumo, tá? Na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. E agora é que vem. Esse cara, ele aparece uma vez na Bíblia e olha que tem coisa maravilhosa para aprender dele. Então, vamos lá. Então, como Jesus se tornou sumo sacerdote, ele entrando, se oferecendo para pagar sobre os meus pecados passados, presentes e futuros. Abrindo o véu, nos apresentando a Deus, tá? Coisa que o sacerdote normal não faria tão efetivo, porque tinha que fazer a cada vez que você pecava, então tinha que fazer. Jesus fez só uma vez. Vamos lá. A pergunta 2, aqui nós vamos ver a história do Melquisedeque, tá? Quais as características de Melquisedeque que são semelhantes a Jesus? Nós vamos começar a ver desde o começo quem que era esse cara. Então, vamos lá. Esse Melquisedeque era rei da cidade de Salém, que é a antiga Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão estava voltando da batalha em que matou os reis, Melquisedeque foi ao encontro dele e o abençoou. Lembrando que foi porque o Ló foi sequestrado, aí Abraão pegou os reis das províncias, foram lá, tiraram Ló, derrotaram o exército, e quem vencia pegava os despojos. Então, Abraão trouxe todos os bens que tinha o exército do rei que tinha sequestrado Ló, tá? Então, o Melquisedeque foi ao encontro dele e o abençoou quando estava voltando. Abraão lhe deu a 10ª parte de tudo que havia tomado dos inimigos da batalha. O nome de Melquisedeque quer dizer, primeiramente, rei da justiça, tá? E porque ele era rei de Salém, o seu nome também quer dizer rei da paz, certo?
Não se conhece pai, nem a mãe, nem qualquer antepassado de Melquisedeque. E também não se sabe nada sobre o seu nascimento ou sobre a sua morte. Por ser como filho de Deus, ele continua sacerdote para sempre. Então, nós vemos aqui que o autor, ele não fala que Melquisedeque era uma teofania de Jesus, mas ele acredita nisso, tá? Exatamente porque não tem a origem. Então, o que eu quero explicar aqui, depois nós vamos, para não perder o fio, nós vamos voltando nos textos. O que acontece? O Melquisedeque, veja bem, os sacerdotes foram instituídos dos filhos de Abraão, certo? Vamos lá, Abraão teve o filho Isaque, e de Isaque nasceram as 12 tribos, beleza? Então, tinha as 12 tribos, e cada tribo tinha um papel no corpo de Deus, porém, no corpo da igreja. Porém, os levitas eram aqueles, os levitas, agora é mó barato que os levitas falam assim, eu sou levita, é o popstar gospel, né, que é o cantor, não sei o quê. Naquela época, o levita ele não tinha direito na herança, porque ele trabalhava na igreja. Então, os sacrifícios eram feitos de cortar animais, era aquela sujeiraiada do caramba, eles que tinham que limpar o templo, eles eram o grupo de louvor, e eles eram da organização. E os diáconos, acho que seria hoje, né? Eram os levitas. E a ordem dos sacerdotes era dos levitas, ok? Porém, se Melquisedeque aparece antes de Abraão ter os filhos, pensa bem, porque quando foi que Abraão teve a resposta perfeita, completa da sua oração? Assim que ele abandonou Ló. Abandonou, né? Deixou Ló embora. Vamos lembrar, tem videozinho disso lá, meia obediência, meia bênção. Ele tinha a promessa dele era de descendência. Mas aí, o que acontece? Foram lá, e depois de Abraão ter tido Isaac, aí que vieram as ramificações. Porém, Melquisedeque apareceu antes dessa ordem. A ordem aqui não é mandamento, é organização. Então, Melquisedeque é de que ordem? Porque se ele veio antes de nascer, Isaac, que era o pai de todos, a quem Melquisedeque representava. Melquisedeque, ele era um rei da paz, que era porque ele era de Salém, ele era muito poderoso, ele era chamado de rei da justiça, certo? A Bíblia não fala antecedente, nem pai, nem mãe, nem fala como ele morreu, não fala nisso. Então, por não ser importante, ou porque de repente não tinha mesmo, né? Eu já estudei muito e vi que cada teólogo tem uma opinião a respeito. Então, vamos estudar todas as opiniões. Bom, então o que acontece? Por que é falado a ordem de Melquisedeque? Porque Melquisedeque não era descendente, não mostra a descendência dele. E o sacerdócio de Jesus não tem começo, porque ele sempre era. Vamos ver lá. No princípio criou Deus do céu e a terra, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e do que foi feito, nada seria sem ele, ok? Então, Jesus não tem nascimento em dias. Então, por que chama que a ordem de Melquisedeque é essa, tá? Ou, vamos dizer, a ordenança, as regras do sacerdócio de Melquisedeque. Não tem genealogia daqui, e depois, Jesus, por exemplo, ele era descendente de Davi, mas se você for olhar bem, na parte feminina, na parte de Maria, não na parte de José, porque José não teve participação na concepção de Jesus, tá? Importante lembrar isso. Então, o que acontece? Ele não tinha uma ramificação de pai aqui. E aí ele vem, só a presença dele, ele veio para abençoar, para cumprimentar Abraão. Então, ele veio numa posição de autoridade. E Abraão pegou todos aqueles bens que ele tinha, dividiu 10%, ele entregou, numa maneira de adoração, de reconhecimento de autoridade. E hoje em dia nós vemos muitas igrejas, as pessoas falando que para você
ter uma posição de autoridade, as pessoas têm que dizimar para você. Nós vamos falar esse assunto mais para frente, e é um assunto muito delicado, porque é uma ideia muito corrente nos dias de hoje em dia, tá? Então, vamos lá. O nome de Melquisedeque quer dizer... Tá bom. Pergunta 3. Abraão dizimou ao Melquisedeque sobre quais bens? Vejam como Melquisedeque era grande. Abraão, o patriarca, lhe deu a 10ª parte de tudo o que havia tomado dos inimigos na batalha. Abraão dizimou daquilo que ele tinha, dos despojos que ele pegou nessa guerra, tá? Não foi de tudo que ele tinha, foi nessa circunstância. Pergunta 4. Qual tribo tinha que receber e administrar os dízimos? Versículo 5. Conforme a lei de Moisés, os sacerdotes que são descendentes de Levi têm a obrigação de receber do povo a 10ª parte de tudo. Eles recebem dos seus próprios patrícios, embora estes também sejam descendentes de Abraão. O que eles faziam? Era os diáconos da igreja, os levitas, aquele que administrava. Aqui, ele não recebia para si, ele estava administrando as coisas do templo, tá? Então, vamos lá. E por que Melquisedeque recebeu o dízimo e abençoou Abraão? Melquisedeque não era descendente de Levi. Isso não sei o que estou falando, é o versículo 6, tá? Não era descendente de Levi, mas recebeu a 10ª parte daquilo que Abraão havia tomado na batalha e abençoou. Sim, abençoou o próprio Abraão, que havia recebido as promessas de Deus. Então, ele era superior a qualquer autoridade humana, porque Abraão foi visitado pelo Senhor, os próprios anjos foram lá. Lembra que nós vimos semana passada que Deus fez um pacto com Abraão, que é aquele de passar lá, fazer o caminho, metade dos animais assim, distribuidinho, tudo morridinho lá, e em vez de passar Deus e Abraão junto, Deus deixou Abraão lá e ele passou como uma tocha no meio. Quer dizer, o meu compromisso é independente de você. A minha promessa, eu juro por mim mesmo, porque não há nada acima de Deus para quem você possa jurar. E como o juramento era conhecido, Deus colocou nesses termos. Então, nós vamos ver o que aqui? O Melquisedeque, ele foi, abençoou Abraão. Abraão ia ser o pai de multidões, mas até agora ele não era. Então, o Melquisedeque estava acima disso. E ele abençoou por quê? Porque ele tinha autoridade sobre Abraão. E como que é isso? Vamos embora, vamos lá. Quem dizima e quem é abençoador? Vamos lá, olha. Não há dúvida de que aquele que abençoa é mais importante do que é abençoado. Então, nós vemos uma situação de hierarquia aqui, tá? 7. Qual a diferença entre quem recebe os dízimos, quem recebia os dízimos antigamente e hoje? Agora vocês vão me bater. No caso dos sacerdotes, versículo bíblico, versículo 8. No caso dos sacerdotes, a 10ª parte é recebida por homens que um dia vão morrer. Mas no caso de Melquisedeque, como dizem as escrituras sagradas, até a 10ª parte foi recebida por alguém que continua vivo. Você vai ver isso onde? Lá no Salmo 110. Salmo 110, Davi fala de Melquisedeque, fala de que ele é o precursor de Jesus, tá? Então, o que é aqui? Vamos só... Quando nós estamos aqui na igreja e a gente está vendo para quem que eu vou dizimar hoje em dia? Para quem que eu vou dizimar hoje em dia? Tem uma linha que diz que você tem que dizimar para quem é a sua autoridade, ok? Pois é, e hoje? Quem é aqui no mundo que vai ser sacerdote na sua vida ao ponto de receber os seus dízimos, sendo que ele vai cometer pecado de novo, ele tem que se purificar? Então, eu não posso dizimar para uma pessoa que precisa de purificação direto. Eu vou dizimar para quem? Para aquele que é eterno, que é Jesus. Mas aí você me diz, e como eu vou dizimar para Jesus? Jesus deixou quem aqui na terra? A noiva. Quem é a noiva? É a igreja.
Então, você tem que dizimar para a igreja. O que vão fazer com o dinheiro? Você não tem nada a ver com isso. Se usarem de uma maneira errada, isso é problema deles. Você cumpriu a sua parte. Então, muito cuidado, porque existem pessoas que se levantam hoje em dia dizendo, ai, porque eu sou pai, porque eu sou não sei o quê, pega um monte de título, se colocando numa situação de proeminência e de muito mais valor do que aqueles que está dizimando. Por quê? Porque ele decorou a Bíblia, fala 4 meia dúzia de palavra estranha e diz que ele intercede por você. Nós não temos intercessor. O intercessor é só Jesus. Então, para quem que você vai dizimar? Eu vou dizimar para a igreja, que é a noiva de Cristo. Porque cada vez... Vamos continuar aqui, que agora eu já vou entrar na próxima pergunta. Vamos lá. Por que podemos achar que Melquisedeque era a personificação de Jesus? Versículo 9 e 10. Portanto, quando Abraão pagou a 10ª parte a Levi, cujos descendentes recebem a 10ª parte, também pagou. Pois Levi não tinha nascido e, por assim dizer, ainda estava no corpo do antepassado Abraão, quando se encontrou com Melquisedeque. Então, quer dizer, a história de você dizimar para o levita não funciona porque a ordem de Melquisedeque foi antes disso, tá? Quando o sacerdócio de Levi teve fim, é aí que a gente pega, e eu não sei aonde você está, que lugar do planeta você está, mas eu sou do Brasil, e no Brasil eu já vi umas igrejas que tem uma pessoa que não pode pôr o pé no chão, porque ele é tão santo que ele não pode pôr o pé no chão, que as pessoas têm que jogar as roupas e ele andar pisando. Gente, eu vi, tem até uma mulher que faz isso, tá? Deixa quieto. Mas aqui, quando que o sacerdócio de Levi teve fim? Olha isso. A lei que o povo Israel recebeu se baseava no sacerdócio de Levi. Tá? O povo de Israel é quem? É o povo descendente de Isaac, que Deus mudou o nome, que era filho de Abraão, tá? Ora, se o trabalho dos sacerdotes levitas tivesse sido perfeito, não haveria necessidade de aparecer outro tipo de sacerdote, certo? Da ordem do sacerdócio de Melquisedeque e não da ordem de Arão. Olha isso. Se o sacerdócio dos levitas fosse funcionar perpetuamente, para que Jesus na jogada? É aí que a gente vem, tá? O que mudou quando o sacerdócio levítico teve fim? Pois quando se muda o sacerdócio, a lei também precisa ser mudada. Nós vemos isso no Antigo Testamento direto, porque era o fulano, aí depois o fulano morre, aí tem que modernizar e ir mexendo na lei. Porém, o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, que é o que não tem começo e não tem fim, ele continua para sempre. Por isso, depois de Jesus, não é necessário mais mudar a lei. Ele já conseguiu, ele fez o papel de todos os sacerdotes, tanto que ele é o subsacerdote, porque nele nós temos a expiação dos nossos pecados. E não é de acordo se ele vai pecar amanhã, ele tem que se purificar. Não, Jesus, ele é o nosso suficiente intercessor. Vamos lá, 11. Jesus se levantou originariamente de qual tribo? Aí nós vamos ver, a gente sabe, né? Ele é o leão da tribo de Judá. Acho que todos nós crescemos ouvindo isso na igreja, né? Então vamos lá, o texto diz o seguinte: e o nosso Senhor Jesus Cristo, a respeito de quem são ditas estas coisas, pertence a outra tribo, e nenhum membro dessa tribo jamais serviu como sacerdote, que é de Judá. Então, e Moisés, é sabido que, por nascimento, Jesus, o nosso Senhor, pertencia à tribo de Judá, e Moisés não disse nada dessa tribo até quando falou a respeito dos sacerdotes. Quando Moisés foi instituir a parte do sacerdócio, ele nem menciona a tribo de Judá, por isso que ficaram os levitas, tá bom? Qual foi o poder que levantou Jesus como sumo sacerdote? Então, vamos lá. E tudo isso se torna bem mais claro, pois surgiu um sacerdote diferente, parecido com Melquisedeque.
Ele não foi feito sacerdote pelas leis ou regras humanas, porém se tornou sacerdote por meio do poder de uma vida que não tem fim. Porque as escrituras sagradas dizem: você será sacerdote para sempre na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Isso aqui é lá em Salmos, tá? Davi falando lá no Salmo 110. 13. Por que a ordenança levítica foi revogada? Se estava funcionando, por que teve que mexer? Vamos lá. Assim, a regra antiga foi anulada porque era fraca e inútil. Gente, a regra do sacerdócio humano era fraca e inútil. Tanto era fraca porque mudava cada sacerdote. De acordo com o que o cara pensava, o esquema era diferente, certo? Então, o que acontece? Veio Jesus para resumir tudo isso. Não precisa mais. A regra é uma só. A ordem de Melquisedeque, que era o sumo sacerdócio de Jesus, ele não caduca. Ele já é pleno, perfeito, até o dia que ele voltar. Então, vamos lá. De quem foi o juramento que destinava Jesus para ser o sumo sacerdote? De 19 a 22, vamos lá. Pois a lei não podia aperfeiçoar nada. A lei não podia aperfeiçoar nada. Mas agora, Deus nos deu uma esperança melhor, por meio da qual chegamos perto dele. Ó, de novo. Deus nos deu uma esperança bem melhor, pelo qual nós chegamos a perto dele, Deus. Além disso, há o juramento de Deus. Deus jurou. Não houve juramento quando os outros se tornaram sacerdotes. Porém, houve juramento quando Jesus se tornou sacerdote, pois Deus lhe disse: o Senhor jurou e não voltará atrás. E ele disse: você será sacerdote para sempre. Portanto, essa diferença também faz com que Jesus seja a grande aliança melhor. Então, o que acontece? Deus jurou que ele não pode voltar atrás, certo? Ele não ia mudar o que ele estava falando. Ele não ia mudar o acordo que ele fez com Abraão. Então, o que ele fez? Ele produziu o Cordeiro Perfeito. O que foi que o João Batista falou quando viu Jesus passando? Vamos ver se a gente lembra. História, recuerdos da escola dominical. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, de todos, passados, presentes e futuros. Então, Deus falou: eu jurei e não vou voltar atrás. Ele fala: você vai ser sacerdote para sempre. Você quem? Jesus. Jesus. 15. Qual o efeito da morte para com os sacerdotes? Aí, olha aqui, ó. Ainda, versículo 23 e 24. Há ainda uma outra diferença. Os outros sacerdotes foram muitos, porque morriam e não podiam continuar o seu trabalho. Mas Jesus vive para sempre. O seu sacerdócio não passa para ninguém. Único, fiel, competente, merecedor de toda a submissão e sujeição, tá? Bom. Qual é a vantagem que temos ao ter Jesus como sacerdote? Só de lembrar que o sacerdote, antes ele morria, quando morria, o próximo que entrava, parece presidente do país, né? Quando entra, tem que falar todas as regras e que vai mudar. Então, Deus elegeu a Jesus para isso. E foi lá no Éden, viu? Foi lá no Jardim do Éden que Deus já organizou e decretou o modelo que ia ser. Bom, você tem dúvida, vai lá ver quando Deus pega os dois peladão lá. Bom, aí, qual é a vantagem? É por isso, ele pode, hoje e sempre, salvar as pessoas que vão para Deus por intermédio dele. Porque Jesus vive para sempre, a fim de pedir a Deus em favor delas. Jesus é o nosso intercessor, ele é o nosso advogado. Perene, quer dizer, para sempre. Não precisa correr não vai correr o risco dele morrer e entrar outra regrinha na jogada. Não, ele é suficiente. Quais os poderes sacerdotais em que Jesus tem para conosco? Agora é legal pegar um papelzinho e anotando, um por um. Vamos lá, versículo 25. Não, 26 e 27. Por isso, Jesus é o grande sacerdote que necessitamos.
Ele é perfeito e não tem nenhum pecado ou falha. Ele foi separado dos pecadores e levado acima dos céus. Ele não é como os outros grandes sacerdotes. Não precisa oferecer sacrifícios todos os dias. Primeiro dos seus próprios pecados e depois do pecado do povo. Ele ofereceu um sacrifício uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Ele se ofereceu como sacrifício. Ele tinha autoridade para não querer. Tanto que ele pediu para Deus, Senhor, Pai, passa de mim esse cálice, contudo, faça açúcar. Vocês acham que ele... Gente, ele era Deus. Ele tinha opção, mas ele sabia quem ele era. Ele tinha identidade. Então, ele se ofereceu em sacrifício por mim. Lá naquela cruz, ele já estava pensando na Kátia, que ia nascer um pouco tempo depois e que ia precisar do sangue dele. Então, ele me pega e me apresenta a Deus, o sumo sacerdote. Ele não precisa ir pagando os sacrifícios dele primeiro e do povo. Não, não precisa, já foi feito. Mesmo porque ele não ficou morto. Ele ressuscitou e está no céu, à direita de Deus Pai. Ok. Qual a diferença entre sacerdotes da lei e Jesus? Versículo 28. A lei de Moisés escolheu homens que são imperfeitos para serem grandes sacerdotes, mas pela promessa feita com juramento, a qual veio depois da lei de Moisés, Deus escolhe o Filho que se tornou perfeito para sempre. Então, eu acho que fez assim na cabeça de todo mundo aqui. Entender qual é o papel. Ai, Jesus morreu na cruz para me salvar. Não vou para o inferno, tá bom. Não, isso aí você se contentar com muito pouco. A vida em abundância vai acontecer quando? Quando você conseguir entrar nessa vida perfeita, nessa vida abundante, você conseguir usufruir, começar a usufruir dos benefícios de ter Jesus como nosso sumo sacerdote, aí é que vem a vida em abundância. Por quê? Porque você sabe que tudo que você passar está nas mãos do Senhor. Tudo que você quiser, você vai receber se for para o seu melhor. Tudo que Deus não quer que você passe, ele fala, não faça, não é para o bem dele, é para o seu bem. Porque pode ver, todos os pecados agridem a nós mesmos. Então, é tipo assim, você pega o manual do fabricante e vê que todos os mandamentos de Deus é para o meu bem, não o dele, porque ele não precisa. E para isso ele mandou o filho dele. Então, qual é a semelhança dele com Melquisedeque? A ordem dos sacerdotes vindos de Abraão é o quê? Tinha regra, tinha que fazer, tinha que queimar, tinha que... Blá, blá, blá. Ok. A ordem de Melquisedeque é o quê? Não começou em dias, não terminou em dias. É eterno. E é esse o sacrifício que nós recebemos como nosso sacerdote. Então, quando fala a ordem de Melquisedeque, é a amplitude do serviço, a amplitude, o reconhecimento que Abraão, por exemplo, teve quando ele olhou. E eu vou falar para você, quanto mais perto você está de Jesus, você olha para ele, menor você se sente, com mais vontade de se entregar totalmente, de fazer adoração, quando você chega mais perto de Jesus. E é isso que nós temos que fazer hoje. Ele está aqui, ele morreu pelo meu pecado, mas ele não está morto. Ele está do lado do Pai, falando assim, pai, dá um desconto para essa daí, porque ela é meio lesada, ela é meio retardada, e não sei o que, a gente está trabalhando com ela ainda, né? Pai, eu sei o que é ser humano. Nossa, topar uma pedra, arrancar a tampa do dedão, eu sei como que é. Quebra o galho da... Sabe, é isso numa linguagem bem lúdica, mas é exatamente isso. Então, o que nós vamos refletir com essa aula de hoje? Vamos ter na nossa mente. Temos que dizimar, sim. Para quem? Nos dias de hoje, para quem? A noiva de Cristo, que é a igreja. Não importa se você não concorda, não importa. Você vai dizimar e levar no altar. E se a gente for entrar aqui na lei judaica, tem que ser a primícia, não pode ser nota feia, tem um monte de coisa aqui, tá? O seu dízimo. Ai, mas na Bíblia, não sei o quê, porque o dízimo era da lei. Ok, Jesus manda o moço rico vender tudo. O que você prefere, dar 10% ou tudo?
tá? Então, você vai dizimar a quem? No que é a representação, o que é o corpo de Cristo aqui na terra, que é a igreja. E ainda vou um detalhe, tá? A igreja tem os seus gastos, né? Aluguel, luz, não sei o quê, blá, blá. Você vai lá se alimentar. Então, é justo você dizimar aonde você se alimenta. Ok. Quem intercede por nós? É o pastor? É o diácono? É o presbítero? É o pai espiritual? Quem intercede por nós? Somente Jesus. Não permita que te coloquem no engano. Por isso que nós temos que estudar a Bíblia, para não ir atrás de qualquer vento de doutrina. Quem intercede por nós? Só Jesus. Só Ele. É Ele que merece toda adoração. E a última perguntinha: devemos ficar na lei ou podemos desfrutar a nova aliança? O que é a nova aliança? Na lei, era aquilo lá de entrar, fazer sacrifício, não sei o quê. A nova aliança com Cristo é o quê? Adorar somente a Ele e ter certeza e descansar nele, porque Ele é o nosso caminho ao Pai. Então, eu sei que tem pessoas que não concordam com, de repente, né, inventar uma igreja ou ter uma teoria, eu não sei, eu tenho total liberdade para cada um. Eu, estudando a Bíblia, eu tenho essa visão hoje. E olha que se você for olhar, nenhum texto da Bíblia é isolado. Por mais polêmico que seja. Por que a Bíblia foi ajuntada dessa maneira? Porque elas falam entre elas, os livros falam entre eles, as experiências comunicam entre si. Por isso que é um conjunto. Então, é assim, aonde você pretende estar? Você pretende estar na época da graça? Ou você vai querer ficar pagando por todos os seus pecados? Aí você vai numa igreja que você acha que o pastor é tão legal, então você tem que ir lá e dizimar aos pés do pastor? Vai estudar um pouco a Bíblia. Diz o quê aqui? Quem é o meu intercessor? É o sumo sacerdote. E a única coisa que ele pede em troca é a minha confiança. É que eu confie nele e descanse nele. Sabe por quê? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Que seja engrandecido o nome do Senhor, o nosso sumo sacerdote, que com uma atitude ele conseguiu remir toda a humanidade, para garantir o espaço, nosso espaço no céu, que nós vamos fazer parte da terça parte dos anjos que foram expulsos lá junto com Lúcifer. Então nós somos preparados para ir para lá. E eu louvo a Deus, porque ele nos dá, até hoje, nos dias de hoje, ele nos dá a capacidade de estudarmos e aprendermos cada vez da palavra dele, porque vai ter dias que nós não vamos ter acesso, por isso que eu falo. Põe os versos, tem as promessas dentro da sua cabeça, cravada na sua mente, cravada no seu coração, porque nós não sabemos se daqui a 10 anos nós vamos encontrar a Bíblia online. Né? Então, tenha a sua Bíblia de papel, ok, mas tenha primeiramente aqui. Quais são as verdades? O que é que Deus falou de mim? O que é que eu sou no projeto de Deus? E aí você vai ter a vida em abundância conquistada por Jesus. Amém? Semana que vem tem mais e eu espero realmente que esses estudos possam dar assim, um chacoalhão e fazer a gente refletir como estão as nossas atitudes, os nossos pensamentos, porque tem muita gente se levantando e vindo com doutrinas falhas. E você só vai saber identificar se você está antenado na palavra do Senhor. Beijos e até a semana que vem.